Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns operadores lineares que são importantes no R2 e no R3, que são os operadores que produzem reflexão, projeção e rotação. Tá? Então eu vou começar aqui com a reflexão. Esses operadores são relativamente simples de descrever, e aí a gente vai descrevê-los todos aqui, que possível no R2 e no R3. Tá? Então eu vou começar com a reflexão. Uma reflexão que ela faz, ela pega um vetor, né? E ela gera a imagem simétrica desse vetor com relação a uma reta ou um plano especificado. Então, começando aqui no R2, se eu pegar aqui, por exemplo, esse vetor, ó, vetor XY no R2, eu tenho duas possibilidades para ele aqui com relação aos eixos coordenados, né? Posso achar a imagem simétrica dele com relação ao eixo das abscissas, ao eixo X, então o caso seria este vetor aqui, e com relação ao eixo Y, né, o eixo das ordenadas, eu teria este vetor aqui. Tá? Então, a imagem simétrica deste ponto XY com relação ao eixo X, né, é esse aqui, e com relação ao eixo Y seria este camarada aqui. Então, como que a gente descreve a transformação que primeiro, né, ele pega esse ponto XY e mapeia no seu simétrico com relação ao eixo X, e como que a gente descreve este camarada aqui? É imediato, né? Então a transformação, né, de reflexão com relação ao eixo X, ele pega o ponto XY e ele leva no ponto X menos Y. E aí, de forma equivalente, a reflexão com relação ao eixo Y, né, ele pega o ponto XY e leva na imagem menos XY. Claramente são transformações do R2 em R2, ou seja, são operadores lineares aí, tá? E é imediato ver também que são operadores lineares. Um ponto interessante aqui é que se a gente for observar com relação à base canônica, então se eu chamar aqui de a base canônica, formada pelos vetores 1 e 0 e 0 e 1, né? Então, a matriz dessas transformações aqui com relação ao vetor V, escrito na base canônica, na verdade, é dada por isso aqui, né? 1, 0, 0, menos 1. Então, a reflexão com relação ao eixo X, aqui o vetor na base canônica, e a matriz da transformação aqui com relação a reflexão com relação ao eixo Y, ela vai ser então menos 1, 0, 0, 1, vezes aqui o vetor V escrito na base canônica. Então as matrizes aqui, né, das transformações são dadas por essas duas aqui, tá? Beleza? Excelente. E se a gente estivesse no R3, então? No R3 a coisa é um pouco diferente, porque no R3 a reflexão ela não vai ser com relação a uma reta, ela vai ser com relação a um plano. Então, se eu pegar aqui, né, uma representação do espaço aqui, tá? Então aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, e pegar aqui um vetor qualquer, né, x, y, z, esse vetor aqui, ele pode, né, ser representado desta forma aqui. Então, tem mais ou menos isso aqui, né? Então, este tamanho aqui é x, este tamanho aqui é y e este tamanho aqui é z. Então, eu posso fazer a reflexão agora deste ponto, mas eu não consigo fazer a reflexão deste ponto com relação a uma reta específica. Até dá para fazer com relação a uma reta específica, ou até um plano específico, mas para ficar mais fácil a gente escrever aqui, eu posso fazer a reflexão deste ponto com relação, por exemplo, ao plano XY. E a reflexão desse plano com relação ao plano XY, então escrevendo assim, né, deste ponto, o que eu vou fazer basicamente é pegar este ponto que está aqui e vou projetar do outro lado desse plano que vai lá para baixo. Então o que eu vou fazer basicamente é trocar o sinal da coordenada z. E posso fazer a mesma coisa, por exemplo, com relação ao plano XZ. Então, se eu quiser fazer a reflexão deste ponto com relação ao plano XZ, basicamente eu vou passar ele para o lado de lá. Então, o que eu vou precisar fazer é trocar, né, o sinal da coordenada y aqui na imagem, né? Então, aqui vai ficar
assim. E aí, finalmente, se eu quiser achar a reflexão com relação ao plano YZ, que é este plano aqui, né? Então eu tenho que pegar o x, ou seja, ele vai lá para trás, né? Vai lá para trás do outro lado, e aí o que eu vou ter que fazer é mudar o sinal do x aqui. Então eu teria isso aqui, ó, menos x, y e z. E aí que a gente consegue achar de forma totalmente trivial a matriz da transformação com relação à base canônica para cada um dos casos. Então, se você pegar aqui, ó, com relação à base canônica, essa matriz aqui, por exemplo, da reflexão com relação ao plano XY, ela vai ser 1, 1, menos 1, e o resto das coordenadas das entradas vai ser 0, né? Se você pegar então aqui, ó, da reflexão com relação ao plano XZ, também com relação à base canônica, a gente acha sem muita dificuldade que vai ser 1, menos 1, 1, e aí todas as outras entradas da matriz vão ser 0. E finalmente, se a gente pegar com relação ao plano, né, a reflexão com relação ao plano YZ, isso aqui vai dar a matriz menos 1, 1, 0, menos 1, 1 e 1, perdão, na diagonal, e aí todas as outras entradas aqui dessa matriz vão ser 0. É imediato perceber isso, tá? Beleza? Então, a reflexão é bem simples, né? Basta a gente escolher um plano ou uma reta para a gente poder encontrar a imagem simétrica do nosso vetor, e nesse caso, a gente tem essas opções aqui para o caso do R3, e a gente tem essas outras opções aqui para o caso do R2, em que essas aqui são as matrizes dessas transformações. A projeção ela é um pouco mais simples ainda, tá? Que é a nossa próxima transformação. A projeção ela faz o seguinte, ela pega, então, desenhando aqui no R2, começando aqui no R2, se eu tenho um vetor aqui, né, xy, eu posso projetar esse vetor com relação a alguma reta, tá? Então, se eu projetar este vetor com relação aos eixos coordenados, então pegar esse vetor aqui e fizer uma projeção dele sobre essa reta, na verdade, a projeção vai levar este vetor neste ponto aqui, que é o ponto x0. Por outro lado, eu poderia fazer também uma projeção deste ponto com relação ao eixo y, né? O que levaria este ponto, este vetor aqui, a este ponto que está marcado aqui, né? Que seria o ponto 0y. Tá? Então eu posso fazer a projeção que ela vai fazer neste caso com relação a essas duas retas. Então eu tenho essa aqui a opção deste cara, eu tenho essa opção deste cara aqui. O que, ou seja, resumindo, né, em termos de transformação linear, o que, que a projeção faz? Então a projeção ela pega, né, uma projeção com relação ao eixo x no caso, ela pega o vetor xy e ela leva no vetor x0. E, por outro lado, se eu quiser fazer uma projeção com relação ao outro eixo, né, ele vai levar este cara aqui. Novamente, isso aqui são operadores, né, que são transformações de R2 em R2, tá? É imediato perceber isso mesmo. E, além disso, as matrizes dessas transformações com relação à base canônica também são imediatas. Aqui, no caso, se eu tiver a base canônica, eu vou ter essa matriz aqui para projeção com relação ao eixo x, e eu vou ter essa matriz se eu quiser trabalhar com a projeção com relação ao eixo y, tá? Se a gente estiver no espaço, eu não tenho como projetar em cima, posso até projetar em cima de uma reta também, mas no caso, como a gente está trabalhando aqui com os eixos coordenados, né, para a gente enxergar pelo menos a forma mais simples, se a gente estivesse no espaço, a projeção ela seria em cima dos planos coordenados. Então, no caso, xz, xy e zy. Então, pegando aqui novamente um ponto, né, que é o xyz. Então, eu poderia projetar, por exemplo, este ponto, xyz, no plano xy. Então, para projetar esse ponto no plano xy, basta eu zerar essa componente. Eu poderia pegar este ponto xyz e projetar neste plano zx. Então, para fazer isso, eu vou precisar zerar a componente y. E, finalmente, eu poderia também projetar ele sobre o plano zy. Mas aí, para projetar ele sobre o plano zy, eu vou zerar a componente x. Então, eu posso fazer aqui no caso tridimensional de forma bem semelhante ao que a gente fez no caso
2D. Então aqui, né, se eu tenho as coordenadas desse ponto aqui, né, x, y, z, então as opções de projeção para ele são projeção com relação ao plano xy, né, então eu pego um vetor no espaço e aí eu zero a componente y, a componente z dele, perdão. Eu posso projetar com relação ao plano xz. Neste caso, eu vou precisar zerar a componente y. Então aqui vai ficar x, 0, z. E aí, finalmente, eu posso projetar também com relação ao plano yz. Isso aqui vai ficar, eu vou zerar a componente x. E aí, eu vou ficar com yz, 0, y e z. E aí, as matrizes aqui também são imediatas, né? As matrizes dessas transformações. Então, por exemplo, com relação ao plano YZ, só para a gente fazer uma aqui, com relação à base canônica, ela ficaria como? Ela ficaria 0, 1 e 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E a gente teria, então, a matriz da projeção aí com relação ao plano YZ. E aí a nossa última transformação, nosso último operador que é extremamente relevante, que inclusive vai ajudar a gente a encontrar a projeção e também a reflexão com relação a eixos que não são os eixos ou planos coordenados como fizemos aqui, é a rotação, tá? A gente até vai fazer um exemplo aqui a respeito disso, tá? Eu vou trabalhar com a rotação só no caso bidimensional, tá? Mas teria como a gente fazer também achar as matrizes das rotações com relação ao no espaço, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, eu vou fazer no plano e vocês consultem o livro aí para vocês verem como que são essas matrizes no espaço. E aí depois a gente faz um exemplo aqui. Então, no caso da rotação, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, como a gente vai trabalhar no plano, eu vou pegar um vetor aqui, xy. Este vetor, ele faz um ângulo θ com relação ao eixo x. E eu vou pegar este vetor, que tem um tamanho ρ, vou até colocar o tamanho aqui dele especificado também, ele tem um tamanho ρ, tá? E este vetor eu vou rotacionar ele por um ângulo φ, tá? Então este vetor aqui, xy, eu vou fazer uma rotação desse vetor, então ele vai gerar um novo vetor aqui, que vai ser um vetor que está na posição x', y', e este vetor, na verdade, ele sofreu uma rotação aqui por um ângulo φ, tá? Então ele tem o mesmo tamanho ρ, e ele só foi rotacionado. Ele corresponde à imagem rotacionada desse vetor xy por um ângulo φ aqui, tá? E aí, se a gente usar da nossa trigonometria, o que a gente tem é o seguinte. Se eu usar de trigonometria aqui, a gente descobre facilmente como a gente pode escrever essas coordenadas x e y, e x' e y' com relação a esses ângulos θ e φ aí. Então, no caso desse triângulo aqui, né, do xy, a gente sabe que o x ele vai ser ρ cosseno de θ, porque o x, sendo esse comprimento, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? O y vai ser ρ seno de θ, porque ele é cateto oposto, o y é isso aqui, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu acho que o x' ele vai ser ρ cosseno de θ mais φ, e o y', de forma totalmente análoga, vai ser seno de θ mais φ. Aqui, se a gente usar as fórmulas, né, de adição dos arcos, a gente acha o seguinte, que o x', na verdade, ele é ρ cosseno θ cosseno φ menos seno θ seno de φ, né? Eu acho que o y' ele é ρ seno de θ cosseno de φ mais seno de φ cosseno de θ, tá certo? Porque eu tenho a soma, né, de θ mais φ. E aí, fazendo aqui a distributiva, eu obtenho o seguinte, que o x', na verdade, ele é ρ cosseno de θ que é x, então vai ficar x cosseno de φ, menos ρ seno de θ que é y, vezes seno de φ, e o y' vai ser igual a ρ seno de θ que é y, cosseno de φ,
mais ρ cosseno de θ, que é x vezes seno de φ, tá certo? E aí, neste caso, eu observo o seguinte, né, que se eu quiser rotacionar o vetor xy para um ângulo φ, eu vou obter o seguinte, então, que o ponto novo, né, o x' e y', ele é, na verdade, a multiplicação dessa matriz aqui, ó, cosseno de φ, menos seno de φ, seno de φ, cosseno de φ, pelo vetor xy, o que nos leva, então, a que a transformação de rotação aqui para o ângulo θ, tá, do vetor xy, na verdade, corresponde ao produto desta matriz aqui, cosseno de φ, menos seno de φ, seno de φ, cosseno de φ, pelo vetor xy. Essa matriz aqui, né, é a matriz de rotação. A gente chama ela de matriz de rotação. E ela tem um papel bastante importante aqui, que a gente vai fazer um exemplo interessante aqui agora com relação a ela, tá? Então, para a gente acabar, eu gostaria de fazer o seguinte exemplo, tá? Encontre a matriz da transformação linear que corresponde, o operador no caso, né, que corresponde à reflexão do ponto xy no plano com relação à reta y igual a mx. Então, basicamente, o que esse exemplo que eu estou colocando aqui, ele diz o seguinte, olha, estou no plano, tá? Tenho uma reta aqui y igual a mx, tenho um ponto xy qualquer aqui, eu quero encontrar a matriz da transformação linear que corresponde à reflexão deste ponto com relação a essa reta, ou seja, eu quero encontrar a imagem desse x', y' aqui, que está do lado de cá, que é a imagem simétrica com relação a essa reta y igual a mx, tá? Então, uma coisa a gente já sabe, que é, se essa reta é a reta y igual a mx, então significa que ela faz um ângulo φ aqui com relação ao eixo x, e esse m de Maria, ele é a tangente desse ângulo φ, né? Então, esse m aqui é a tangente do ângulo φ, beleza? Então, o que eu quero é encontrar este camarada aqui. O que a gente sabe? Da última aula, né, da última videoaula, a gente sabe o seguinte, que a composição de transformações lineares, ela na verdade se relaciona com o produto das matrizes da transformação. Então, olha que interessante. Como que a gente vai fazer para encontrar a imagem desse cara aqui? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar esse sistema de coordenadas, a gente vai rotacionar ele no sentido horário por um ângulo φ. Quando eu fizer essa rotação, este ponto que está aqui, né, essa reta que está aqui, ela vai ficar sobre o eixo x, então este ponto ele vai ficar em algum lugar aqui embaixo, e aí o ponto simétrico vai ficar aqui em cima. A gente vai refletir esse ponto para o lado de cá e a gente vai girar de volta, tá? Então o que a gente vai fazer a gente vai fazer três coisas aqui. Então a gente vai, primeiro, rotacionar o sistema de coordenadas, né, por um ângulo menos φ, né? Então eu vou rotacionar no sentido horário. Depois eu vou refletir com relação ao eixo x. E aí, terceiro, a gente vai rotacionar de volta. Que aí, este ponto, ele vai passar para cá, na primeira rotação, depois a gente vai achar a imagem dele aqui em cima, depois a gente vai rotacionar de volta para chegar aqui, beleza? Neste caso, olha que interessante. Olha que interessante. Quem que é a matriz dessa transformação? A matriz dessa transformação
ela na verdade é o produto de três matrizes, que é a matriz da rotação no sentido horário, com a matriz da reflexão com relação ao eixo Y, com o produto da matriz que faz voltar, né, que é uma rotação no sentido anti-horário pelo ângulo φ. Então, neste caso, o que a gente vai ter vai ser o seguinte, vai ser a matriz da transformação aqui, que é φ, né, matriz da transformação, vezes a matriz da reflexão com relação ao eixo X, que é essa aqui, vezes a matriz da rotação com relação ao ângulo menos φ, né? Que é esse aqui, então. Aqui é seno φ, aqui é menos seno φ, aqui é cosseno φ. Então, o que essa matriz aqui representa é o primeiro passo, esse aqui representa o segundo passo e este aqui representa o terceiro passo. Por quê? Porque a gente basicamente está fazendo uma composição, né, de rotação com reflexão. Então, primeiro a gente rotaciona para baixo, depois a gente reflete, depois a gente rotaciona de volta. Então, a composição ela segue nessa ordem. Esse é o que acontece primeiro, esse que é o que acontece depois, esse é o que acontece da última vez. Então, como a gente está procurando a matriz da transformação e eu sei que a composição ela segue nessa ordem, então a gente fica com o produto nessa ordem aqui. E aí, nesse caso, vai ser relativamente simples. Agora a gente calcula esse produto, a gente vai ter o seguinte, olha, cosseno de φ menos seno de φ, seno de φ, cosseno de φ. Quando eu faço o produto ali, então isso aqui vai ficar cosseno de φ, não vai mudar. Aqui vai ficar seno de φ, não vai mudar também. Aqui vai ficar seno de φ e aqui vai ficar menos o cosseno de φ, tá? Vou agora fazer o produto aqui entre essas duas matrizes, então aqui eu vou ficar com cosseno ao quadrado de φ menos seno ao quadrado de φ na primeira entrada. Na segunda entrada, eu vou ficar com 2 vezes seno φ cosseno φ. Nessa entrada aqui de baixo, quando eu fizer essa linha com essa coluna, eu vou ficar de novo com 2 vezes seno φ cosseno φ. E aí, finalmente, na última, eu vou ficar com seno ao quadrado menos o cosseno ao quadrado. E aí eu vou obter essa matriz aí. E agora eu vou fazer o seguinte. Como a gente tem que o M de Maria é tangente de φ, a inclinação da reta, né? M é igual a tangente de φ, eu vou tentar escrever isso aqui em função desse M. Para fazer isso, eu vou tirar o cosseno ao quadrado, vou colocar um cosseno ao quadrado em evidência aqui. Ó. Então, quando eu fizer o cosseno ao quadrado em evidência, estou tirando esse escalar, o que vai acontecer é que vai aparecer aqui, ó, 1 menos tangente ao quadrado de φ, aqui vai ficar 2 tangente de φ, aqui vai ficar 2 tangente de φ, e aqui vai ficar vai ficar tangente ao quadrado menos 1, tangente ao quadrado de φ menos 1, e aí como tangente de φ é m, então essa matriz aqui ela fica praticamente toda escrita em função de m. Além disso, a gente tem que 1 mais tangente ao quadrado de φ é secante ao quadrado de φ, o que significa que o cosseno ao quadrado de φ é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de φ. Então, portanto, isso aqui na verdade vai ficar escrito como sendo o quê? Isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais m ao quadrado, né? Aqui vai ficar 1 menos m ao quadrado, aqui 2m, aqui 2m, e aqui vai ficar m ao quadrado menos 1. Então, a nossa matriz de rotação, né, em torno da reta y igual a mx, é essa aqui, né? 1 sobre 1 mais m ao quadrado, 1 menos mzinho ao quadrado, 2mzinho, 2mzinho, m ao quadrado menos 1. E aí só uma curiosidade em particular aqui, se o m é igual a 1, né? Se você tem a reta y igual a x, isso aqui então vai dar que a matriz de rotação, a matriz de reflexão com relação ao eixo y igual a x vai ser esse aqui, né? 0, 1, 1, 0. Beleza? Então, é isso. Por essa aula é só. Muito obrigado.